Muito boa tarde, Mariana, Andrés, os familiares. Estou com alguma dificuldade para quem é que me vir de costas. Talvez se deixe de lugar e obrigo-te a tirar um pouco. Talvez seja mais inofensivo. Obrigado também por me incluírem nesta partilha, ideias sobre identidade. E um pouco como muleta, vou socorrer-me de uma ilustração. É mais fácil para quem fala, será também mais livre para quem escuta, porque da ilustração podem sair várias ideias. Eu apresentarei apenas uma, das várias possíveis. Ilustração prende-se com algo que os portugueses que aqui estão, uma realidade mais portuguesa, talvez, segundo uma conversa que tive com o Andrés, a situação não é exatamente como aqui em Portugal, mas eu diria que uma boa parte dos portugueses que aqui estão são geração do BI. Não sei se isto nos diz alguma coisa ainda. Geração do BI. Se calhar se eu disser o termo completo, geração do bilhete de identidade. Okay? Mas, para aqueles que se habituaram a ter o BI, e penso que foi a maioria de nós, o BI era, por si, um nome. Não precisava de ser dito bilhete de identidade. O BI era o BI. Mostre-me o seu BI, apresente o seu BI. Hoje temos que dizer algo mais complexo. E o que é um facto é que o BI tinha muitos aspectos de identidade. Eu socorro-me de um BI da minha irmã mais velha e ela tem aqui, portanto, uma coisa que não temos hoje, filiação. Ou seja, fala das nossas origens, as mais próximas, fala de naturalidade, sabemos quais são as raízes, de onde viemos, e tem ainda alguns aspectos bastante inovadores, bastante atuais. Um, reconhecimento facial. E outro, impressão digital ou Touch ID. É verdade que não era um Touch ID, mas era mais um Carrega ID, okay, certo? Mas, de qualquer maneira, estava cá. E, ao longo dos anos, fomos vivendo com isso. Até que, administrativamente, e aqui quero fazer um parênteses, o uso desta ilustração não tem qualquer crítica, não tem nenhum objetivo de reclamação em relação à situação atual, é apenas uma ilustração. Mas, ao longo dos tempos, e administrativamente, tiraram-nos a identidade. Deram-nos algo em troca. Deram-nos a cidadania. Mas a nossa identidade foi tirada. Por que razão é que eu uso esta ilustração? Porque, ao longo dos anos, Mariana e Andrés, vocês construíram uma identidade. Com base exatamente nas raízes, com base na filiação, com base nas famílias, com base na tradição, com base nos antecedentes históricos, tudo isso está junto e ajudou a construir esta identidade. E, a certa altura do vosso percurso, sem uma decisão administrativa, por decisão própria, vocês decidiram alterar um pouco o percurso. E é esse o momento em que estão. E por isso, uma pergunta. O que fazer com a identidade? Com a identidade que foi construída? É uma pergunta que é também um desafio e para o qual devem pensar. Se pensamos em termos de deitar fora e substituir pela cidadania apenas, ou outra coisa qualquer, por um estatuto civil, ou construir algo mais a partir daí. Isto, portanto, é-vos apresentado em termos de desafio e, uma vez que, por vossa decisão também, este casamento tem uma parte religiosa, onde estamos, que ambos
são crentes, eu gostaria de deixar uma dica no seguimento desta ilustração. Como disse, as conclusões de uma ilustração podem ser diversas. Mas a dica que eu gostaria de deixar é uma dica de alguém que também teve na sua vida de questionar a sua identidade, a certa altura. É verdade que foi mais, eu diria, mais traumática. Não partiu da sua decisão, essa questão. Mas teve que questionar a sua identidade. Alguém que dizia, falando dos seus pergaminhos anteriores, se alguém acha que tem um determinado estatuto, eu ainda o tenho mais. E para os crentes aqui, provavelmente reconhecem a pessoa de Paulo. E Paulo, que teve que fazer esta adaptação de identidade ao longo do seu percurso de vida, ele deixou-nos alguns exemplos. E era com esses exemplos que eu gostaria de terminar, através da leitura de umas frases que queria que a Kimberly dissesse. Ser meus imitadores com o tamanho de Cristo. Mais alto, por favor. Sede meus imitadores com o tamanho de Cristo. Okay. Ele repete esta mesma ideia, esta está na carta aos Coríntios, repete esta mesma ideia em duas outras cartas. Carta aos Efésios, por exemplo. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. E ainda na carta aos Tessalonicenses. E vós, pois, feitos nossos imitadores, e do Senhor, de maneira que foste exemplo para todos os fiéis. Este é o desafio que da minha parte nos deixo. A reconstrução da identidade em comum, olhando para um alvo, para um foco. E prosseguindo a limitação. Apenas um anúncio no geral, nos momentos que seguem, no momento musical que segue, aproveitem para começar a preencher as vossas ideias no papelinho, no cartão que receberam. Muito obrigado.
É um prazer estar aqui esta tarde com todos vós, em particular com a Mariana, com o Andrés. É um prazer estar também com a família da Mariana, a Aida e o Miguel, a Catarina e o Carlos, a Ana Margarida e o Fábio, também com todos os amigos da Mariana e do Andrés. O Carlos Lopes falou um pouco sobre identidade na perspectiva talvez menos cultural da identidade, embora tenha tocado também. Eu queria falar-vos um pouco sobre a identidade cultural. Eu queria começar por sugerir que lêssemos um texto que conta brevemente a história da rainha Esther, aqui já a tornar-se rainha, do livro de Esther, que fala exatamente de uma mulher judia que foi colocada no meio de um povo com o qual tinha muito pouco em comum. E em Esther, capítulo 2, e versículos 17 e 20, diz: "E o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. E o rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Esther não havia declarado ainda a sua linhagem e o seu povo, como Mordecai lhe ordenara, porque Esther cumpria o mandato de Mordecai como quando a criava." E nós vimos então que Esther foi de facto colocada no meio de um povo estranho, numa posição de relevo e de visibilidade, e aquele povo não conhecia a sua cultura. E mais tarde vemos que Esther foi instrumental para a salvação do povo judeu no meio daquele povo em que foi colocada. A sociologia diz-nos que a identidade cultural é uma necessidade. Todos nós temos necessidade de nos unirmos a um grupo com o qual nos identificamos. E diz-nos que essa identidade é muitas vezes, talvez fundamentalmente, baseada na nossa língua, na língua que falamos como língua-mãe. Muitas vezes é baseada na nossa nacionalidade, na nossa etnia, nas nossas tradições. Diz-nos também que um aspecto fundamental da identidade cultural é a música, que nós apreciamos, porque, como sabemos, é uma linguagem universal e que, no caso do Andrés e da Mariana, sabemos que é um aspecto fundamental das suas vidas. Diz-nos também que a identidade é construída com base na história familiar e, finalmente, diz-nos que o vetor, talvez bastante importante para muitos, será a fé, o aspecto religioso. Eu apercebi-me, ao longo da vida, através das viagens que temos tido a oportunidade de fazer, que, em particular para os adventistas do sétimo dia, a identidade religiosa é fundamental. E apercebi-me mesmo que é tão importante que nunca consegui encontrar um adventista do sétimo dia não praticante. Ou são adventistas do sétimo dia, ou não são adventistas do sétimo dia. E apercebi-me também que, apesar da distância cultural, da falta de sobreposição na identidade cultural entre um adventista do sétimo dia português e um adventista do sétimo dia, por exemplo, chinês, existe ainda assim mais sobreposição aí do que existe talvez entre dois portugueses com fé completamente diferente. Os estónios e os portugueses têm culturas diferentes. Eu percebi-me ontem, quando tive a oportunidade de passar algumas horas com o Andrés, que, de facto, há coisas em Portugal que o espantam e que o surpreendem. E, possivelmente, haverá muitas coisas na Estónia que aos portugueses surpreenderão e espantarão. E quando chegámos a casa ontem, para uma refeição, o Andrés, por exemplo, fez questão de tirar os sapatos à porta, porque
Normalmente na Estónia há uma zona onde se deixam os sapatos sujos, sobretudo quando é inverno e há neve lá fora e lama e não queremos sujar a casa. Ele ficou também surpreendido com o facto de andarmos todos de carro de um lado para o outro e poucos transportes públicos e outras coisas que partilhámos. Ele teve também a oportunidade de partilhar connosco alguma coisa sobre a história da Estónia e a história da sua família. E a identidade da Estónia é seguramente diferente da dos portugueses. No entanto, apercebi-me rapidamente de uma coisa. A Estónia tem, na sua base cultural, um enorme multiculturalismo, porque é uma região onde houve vários invasores diferentes, onde várias línguas diferentes foram faladas, onde houve influências multiculturais de toda a parte do mundo. Curiosamente, Portugal é também um país multicultural, um país influenciado por muitas descobertas, muitas viagens, muitas pessoas, muitas culturas diferentes que efetivamente nos tornaram naquilo que somos hoje. Reparei também que na Estónia a música tem um papel fundamental. Inclusivamente, os estónios são chamados o povo cantante. E tiveram, inclusivamente, uma revolução em que, digamos, se libertaram da opressão russa, ficou conhecida como a Revolução Cantante, porque foi uma revolução que aconteceu toda ela com base na música. Os portugueses têm igualmente na sua cultura um papel fortíssimo para a música. E, inclusivamente, sabemos que na última revolução que tivemos, a música também desempenhou um papel fundamental. Sabemos que a religião é importante na Estónia. E na Estónia o luteranismo é talvez a expressão religiosa mais importante. Nós temos uma expressão cristã muito forte em Portugal também, através não só do catolicismo, mas também do catolicismo. Sabemos que na Estónia existe um foco grande na educação. Os portugueses têm talvez um foco maior na cozinha. Sabemos que os estónios gostam de planear e de tomar decisões pragmaticamente. Em Portugal nós gostamos mais de improvisar e de nos adaptar às necessidades. Mas verificamos que existe, apesar de todas as diferenças, existem também muitas coisas em comum. Esther, voltando um pouco atrás, teve alguns fatores de sucesso quando, no meio do reino de Pérsia, foi submetida a enormes pressões e teve que tomar decisões. E alguns desses fatores foram, de facto, a sua capacidade de se adaptar. Nós sabemos que a Mariana tem, porque é portuguesa. Foram também a sua inteligência, foram também o respeito pelas outras culturas. A globalização está a acontecer. E se não fosse a internet, a Mariana e o Andrés não estariam aqui hoje. Cada vez vemos mais casamentos interculturais. E estes casamentos trazem desafios. E sem dúvida que vocês vão ter muitos desafios. Eu diria que qualquer casamento traz muitos desafios. O casamento intercultural talvez traga um pouco mais ainda. E então deixava-vos aqui algumas notas. É necessário, antes de mais, que possam compreender os riscos de um casamento desta natureza. Porque vêm, de facto, de backgrounds diferentes, mas têm também uma oportunidade de substituir uma parte das vossas identidades individuais, construírem uma nova identidade, nova, de uma nova família, com novas características. E que vai ser o resultado daquilo que vocês decidirem que seja. Têm também a possibilidade ou a necessidade de aceitar que existe uma parte do outro
poderão nunca compreender completamente. Porque as línguas mães são diferentes, porque os hábitos são diferentes e aquilo que viveram até hoje continuará a ser sempre uma parte de vós. Mas se tiverem essa consciência e se tiverem a capacidade de procurar compreender o outro, vão com certeza ultrapassar qualquer diferença que exista nas vossas identidades culturais e vão construir uma nova com sucesso. E finalmente, como não poderia deixar de ser, que aquilo que vos uniu até aqui vos continua a unir, não só o amor um pelo outro, mas que o amor por Deus, que a presença de Deus nas vossas vidas, possa de facto ser o elo que vos une, sejam quais forem os desafios que encontram. Vamos andando à volta. Olá Mariana, hello Anders. Nós gostaríamos hoje de falar um pouco sobre a identidade familiar. E por isso achámos que era apropriado virmos os dois, como casal, para partilhar este tema convosco. Como deves imaginar, Mariana, um grande esforço para mim estar aqui e falar. Normalmente eu gosto de estar nos bastidores. Mas para ti, eu estou aqui. Então, o que é a identidade familiar? Poderíamos dizer que a identidade familiar é um conjunto de características e dos caracteres individuais e coletivos do grupo de membros de família. No fundo, estamos a falar dos princípios, dos objetivos, das prioridades que se vêem no seio familiar, conceitos, preconceitos também. Outros aspectos, às vezes até aspectos exteriores, o estatuto social, a aparência física. Mas uma questão importante, não sei se já pensaram, que todos os que estamos aqui, qualquer família que aqui está, por mais, mesmo sem querer e sem pensar, tem uma identidade. E todos
olham para essa família, para qualquer outra família, e as identificam com quaisquer características especiais. Nós podíamos dizer que há sempre características especiais e, quer queiramos, quer não, elas estão a ser definidas por todos os que olham à nossa volta. Mesmo sem sabermos, estamos constantemente a criar uma identidade através de tudo o que fazemos, dizemos ou até pensamos. Agora, a todos aqui, sabem qual é a identidade da vossa família? Já pensaram nisso? Nós lá em casa fizemos um exercício em que procurámos definir, em poucas palavras, o que era a identidade da nossa família. Não vamos dizer o resultado, mas foi bastante interessante. Mas fica aqui o desafio para todas as famílias em casa fazerem, então, o mesmo. Uma das coisas interessantes nesse exercício foi que os nossos filhos pareciam ter mais noção da identidade da nossa família do que nós próprios. Porque eles, talvez porque são mais observadores, porque veem a forma como nós atuamos, foram mais diretos e mais claros nas palavras que identificavam a nossa família. Mas também nos fez refletir nesse momento de partilha entre todos. Chegámos ao ponto de pensar, mas qual é a identidade familiar que Deus pretende? E essa é uma questão muito importante. E para sabermos isso, está muito claro na Bíblia. Podemos ler em Atos 3:25. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com os nossos pais, dizendo a Abraão: através da tua família serão benditas todas as famílias da terra. Então este texto é dirigido a todos nós. Nós somos esta descendência, os receptores desta mensagem, e em nós deve-se fazer real a promessa que foi feita a Abraão, de que a nossa família deve ser uma bênção para todos os que estão à nossa volta. Todos deveriam olhar para as nossas famílias e dizerem: esta família é uma bênção para todos. Um exemplo, um modelo, não pela sua perfeição ou beleza exterior, mas pela sua união, pelo propósito comum, porque se preocupam uns com os outros. A sua prioridade é ajudarem-se não só uns aos outros, mas também aqueles que estão à sua volta. Este é o propósito de Deus para a família. Isto é uma identidade familiar positiva, forte e saudável. Agora, há um aspecto importante. Para construir esta identidade, uma identidade que seja forte, saudável, positiva, que seja uma bênção para os outros, isso não acontece ao acaso. É preciso um planeamento consciente, um planeamento claro, mas não só. Salmo 127:1 é muito conhecido esta frase, mas é muito importante na construção de uma família. Dia André Clesse. Senhor, não construir a casa, e não trabalho para vir. Então esse deve ser feito com esforço vosso, é verdade, mas apenas só funcionará se for com orientação de Deus. E esse é o grande segredo para ter uma família que pode ser uma bênção para todos os que estão à vossa volta. Nós gostaríamos de ser um pouco mais práticos em alguns aspectos. Como é que podemos realmente ser uma bênção para os outros? E percebemos que isso começa no lar. Antes de podermos ser uma bênção para os outros, o relacionamento entre todos os membros do lar tem que ser unido, forte e saudável. Então vamos tentar fazer aqui um exercício e ver alguns aspectos práticos. Ia perguntar se alguém quer ajudar a Mariana e o Andrés, mostrando palavras que eles podem usar para fortalecer a identidade do casal. Tem alguém? Ali diz: és uma bênção para mim. Aqui, a nossa família é maravilhosa. Aqui expressa a valorização da família. Depois temos aqui como te sentes, em que é muito importante ouvir e expressar também interesse pelos outros. E desculpa. Expressar perdão é um dos aspectos que mais fortalece a identidade saudável. São apenas alguns exemplos que podem usar no dia a dia.
Mas se falamos de identidade familiar, não podemos falar de identidade familiar sem tocar num outro aspecto. Vocês estão agora a casar, vão para a Estónia, e imaginem o que é que começa a pairar nas mentes das pessoas, dos vossos amigos e familiares. Vamos imaginar. Aqui a irmã da noiva pergunta: quando é que serei tia? A outra irmã diz que quer mais sobrinhos. Pessoas a pensar em bebés, quando vem o bebê. Pois é, isto é só uma pequena brincadeira, mas no fundo não podemos falar de identidade familiar sem falar também dos filhos. A identidade que vocês, entre vocês os dois, criarem, vai ser forçosamente transmitida para os vossos filhos. E por isso, na realidade, a família é o melhor meio de passar uma identidade. Podem usar essa oportunidade, esperemos que sim, no vosso futuro, se Deus vos der essa bênção. A identidade formada por vocês, os vossos valores éticos, as vossas qualidades de caráter, os vossos defeitos de caráter, poderão passar para os vossos filhos, e por isso é preciso a orientação de Deus e o vosso esforço em cada dia. Se construirmos uma identidade positiva, forte e saudável, ou seja, se conseguimos ser uma bênção para os outros, os nossos filhos também vão passar, e esse mecanismo será eterno. Vamos ler aqui um texto sobre isso, em Provérbios 22:6. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Nosso desejo, como família, como casal, todos os que estamos aqui, é que vocês sejam uma bênção para todos com quem se cruzarem. Somente Deus criou o mundo.
louvar a Deus, somente a Deus, Deus, somente Deus tem o poder do trono universal. Proclamem terra e céu, exultem em louvor a Deus, somente a Deus. Proclamem terra e céu, exultem em louvor a Deus, somente a Deus. Queremos saudar o jovem casal e louvar a Deus também pelo privilégio que temos de estar a viver um momento tão delicioso como este. Cumprimentamos também os pais e a família, os amigos aqui presentes. E gostaria então de procurar algo que falasse sobre identidade. E lá no meio dos meus livros encontrei de um homem que defendeu a identidade portuguesa, Luís Vaz de Camões. E eu procurei uma definição de amor. Uma definição de amor. E então encontrei este texto que dizia: o amor é fogo que arde sem se ver. Sem dúvida. Aborrece-se, inflama, às vezes até queima. O amor é verdadeiramente um fogo devorador. Mas é delicioso enquanto dura. É uma força interior que nos governa e até nos desgoverna. O amor é um precioso dom que recebemos de Jesus. É a afeição pura e santa, não é um sentimento, é um princípio. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Mas o amor é a ferida que dói e não se sente? Sim, por vezes dói. Destrói famílias, vidas, pois toca o mais profundo dos nossos sentimentos. Não sangra, mas magoa, tortura, fere como uma espada ardente. Sim, sim. O amor é sofredor, mas o amor é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com liviandade. O amor não se ensoberbece. O amor é um contentamento descontente. Pois é, queremos sempre mais. Nunca estamos satisfeitos com o que temos ou recebemos. Exigimos, reivindicamos, protestamos. O amor não se porta inconvenientemente. Não busca os seus interesses. Não se irrita. O amor não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. O poeta diz que o amor é dor que desatina sem doer. O sofrimento altruísta, certamente, uma dádiva, ainda que dolorosa, será um sacrifício. Oh, ainda que entregasses o teu corpo para ser queimado, mas não tivesses amor, nada disso te aproveitaria. Mas Camões era um homem erudito, inteligente, não? Um homem experimentado na arte dos amores e da paixão, homem de muitas línguas e da arte de bem falar. Sim, pois. Mas ainda que falasses a língua dos homens e dos anjos e não tivesses amor, serias como um metal que soa ou como um sino que tina. Então, tudo o que faço, todos os meus sacrifícios, não valem nada? As viagens que já fiz para me encontrar com o meu amor, dinheiro gasto e tempo que tudo isso ocupa, não valem de nada? Será tu, Senhor? Será que tu não vês o meu empenho?
Eu te tenho dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiques participante da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então, como pode ser isso? E a minha identidade? Será aniquilada? Desaparece como o fumo? Extingue-se só porque deseja amar? Não, a tua identidade está em buscares a minha identidade. Põe nisto mesmo toda a tua diligência. Acrescenta à tua fé a virtude, e à virtude a ciência, e à ciência a temperança, e à temperança a paciência, e à paciência a piedade, e à piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal verdadeiro amor. Tens razão, Senhor. Esse deve ser certamente o caminho. Mas como posso alcançar tal identidade? Aniquilarei os meus gostos, os meus sonhos, as minhas vontades? Terei de deixar de ser eu próprio para me tornar uma só carne? Quem sabe, numa só mente, num só espírito? Procura fazer cada vez mais firme a tua vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçarás. Mas eu quero ser eu, inteiro, completo. Eu tenho uma personalidade a afirmar, a cultivar, a defender, uma identidade a manter. Então, sê meu imitador, como meu filho amado. Faz teus os meus pensamentos, tuas as minhas palavras, teus os meus atos. Mas isso é muito difícil. Quem pode ouvir este discurso? Impossível. Já estás crucificado com Cristo e vives não mais tu, mas Cristo vive em ti. E a vida que agora vives na carne, vive-a na fé do Filho de Deus, o qual te amou e se entregou a si mesmo por ti. Eu sei, eu compreendo. Vou talvez trocar este meu livro pelo teu. Tenho de me identificar contigo. Sim, Pai, buscarei essa identidade, reflexo da tua identidade. Que a graça e a paz te sejam multiplicadas pelo meu conhecimento, pela minha identidade e pela identidade de Jesus, teu Senhor. Prezada Mariana, prezado Andrés, ouviste aquilo que foi dito esta manhã? Ouviste o que disse a palavra de Deus? Coisas importantes, certamente. Que tereis vós para dizer? Eu sei que vós tendes algo para dizer. E agora, neste momento tão importante, perante os vossos pais, os vossos familiares, os vossos amigos, eu agradecia que se colocassem de pé e que dessem as mãos, pois neste momento, meus senhores e minhas senhoras, algo importante se vai passar. My dearest, I had a whole speech prepared in my head, but when you arrived, it went poof. So I had to go with few chosen words. When spring comes to my country, it comes with a sun. And all the flowers that have been under a very, very thick layer of snow can come out. This is how you entered into my life. A sun, a spring sun, coming with flower. Therefore, it's very easy for me to say that I'm looking forward to carry you on my arms through life. To let you rest and to take care of you in sickness and in good health, I hope. And I also hope that we can be united as a family, the service of God
that His kingdom may come sooner and we may be part of it with all the congregation that is here. So help me God. Dear Andres, I found in you the man with whom I want to talk with for the rest of my life. So I will look forward. I look that each day my priority will be to make you happy. You will be every day my prayer. Thank you for the shade. And it is with you with whom I want to pray every day. There will be days that I may hurt you or be insensitive or be selfish, and I'm sorry for that. I know. Please be patient when that happens. But in your plans and dreams, I want to support you. I want always to push for your best. I will always respect your identity, your vision of the world, your sensibility, your body. I'll always consider your will. I will always consider your words and your differences. And I want to take care of you, to give you comfort, to give you intimacy. And my feelings will be nurtured by my daily decision of being your wife. They'll be the answer and not the influence in my life and decision. And because the commandment says, as thyself, I will look to love myself with such selflessness and in such a way that loving you and loving me will be the same thing. Neste momento eu agradecia que a Assembleia se colocasse de pé, enquanto nós aqui nos vamos ajoelhar para orarmos pedindo a bênção de Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos a viver um momento muito importante, maravilhoso com a Tua presença. Neste momento queremos suplicar que Tu, Senhor, sejas com estes dois jovens, que a Tua presença nunca se afaste deles. A Tua graça, o Teu Santo Espírito os acompanhe onde quer que eles possam estar e for. Que a Tua maravilhosa presença, Senhor, esteja constantemente na cozinha, no quarto, na sala, dentro do automóvel, na rua. Ó Pai, que a Tua graça os acompanhe. Nós te pedimos que Tu os cases para a eternidade, Senhor. Que sejas Tu e não o homem. Para que eles um dia possam estar com os seus queridos filhos, certamente Tu lhes darás, para que vivam e gozem a eternidade para todo sempre. Seja, pois, tudo isso feito segundo a Tua vontade, em nome de Cristo, nosso Redentor e Salvador. Amém. Diria então agora que as alianças fossem trazidas aqui à tribuna.
como ministro do Evangelho e segundo a ordem que Jesus nos deu e a autoridade da Igreja, vos declaro marido e mulher. Deus uniu, não separou.
que os padrinhos também assinem a Bíblia, certo? Podemos todos colocar de pé. E gostaríamos de terminar com uma breve oração e agradecer que ninguém saia da sala, e depois teremos que dar uma informação. Senhor nosso Pai, muito obrigado pelo privilégio que nos concedes de sermos teus filhos e de estarmos firmes na tua palavra. Mais uma vez te entregamos este casal nas tuas santas mãos. Que a tua bênção possa estar sobre eles, sobre os seus familiares, sobre todos nós que aqui estamos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos deixar os noivos subir? Sim. Música? A música? E depois nós os seguiremos, porque eles querem tirar fotografias. Ninguém saia da sala, por favor. Amen.
Os pais à frente e a família. Pois certamente que haverá amigos que queiram. O fotógrafo está preparado. Botar os outros.